Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou Wesley. No vídeo de hoje finalmente vamos conhecer quem foram todos os cavaleiros de Gêmeos que já apareceram nas obras oficiais de Cavaleiros do Zodíaco. Então não se esqueça de clicar em gostei, vamos bater a meta de 5.000 likes nesse vídeo. Esse é o vídeo mais pedido e esperado aqui do canal e pelo trabalho que deu pra fazer, acredito que vale a pena essa meta de likes. E é claro, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Recado dado, então bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Bom galera, os Cavaleiros de Gêmeos sempre são representados em Saint Seiya como irmãos gêmeos. Então para cada era vamos ter dois cavaleiros, sendo que sempre quando um dos irmãos deixa de ser Cavaleiro de Ouro, o outro assume sua armadura por algum motivo. Bom, então vamos começar pelo século 20. Nessa época, Saga era o Cavaleiro de Gêmeos. Ele era conhecido por sua bondade e cosmo superior. Dado como desaparecido pouco depois do nascimento de Atena, ele esteve escondido por 13 anos, se passando por grande mestre do santuário. Saga matou o grande mestre Xion de Ares e toma o seu lugar como governante do santuário. Seu plano era matar Atena ainda bebê e dominar o mundo. Saga carregava uma dupla personalidade, oscilando entre o bem e o mal. Em Saint Seiya, essa parte maligna foi revelada como sendo o deus da guerra, Ares. Porém, esse ano, Kurumada fez a versão oficial dessa parte má do Saga, sendo agora o Lemuri, um espírito maligno enviado pela deusa Ker, a irmã mais nova dos deuses gêmeos Thanatos e Hypnos. Bom, depois de Saga ter seu coração purificado na Batalha das 12 Casas, ele mesmo tira sua própria vida. Já o seu irmão Kanon, nessa mesma época, conseguiu se libertar de sua prisão no Cabo Sunion, onde foi colocado por Saga. Isso porque Kanon era mau de natureza, e ele dizia para Saga matar o grande mestre e juntos eles dominariam o mundo, coisa que a parte maligna do Saga fez sozinha depois de prender o Kanon, né? No Cabo Sunion, o guerreiro conhece a deusa Ker, que achava que Kanon estava possuído pelo Lemuri. Porém, ela vê que no fundo Kanon era uma boa pessoa e na verdade Saga que estava sendo possuído. Kanon então manipula o deus Poseidon e se torna uma marina de dragão marinho. Porém, seus planos são destruídos por Atena e os cavaleiros. Na saga de Hades, Saga retorna como um espectro. Ele tenta subir às 12 casas do Zodíaco, dizendo que mataria Atena. Porém, ao chegar na casa de Gêmeos, alguém a protegia. Era Kanon, que controlava a armadura de ouro à distância. O malvado Kanon reconhece que foi salvo pelo cosmo de Atena diversas vezes, enquanto ainda estava preso no Cabo Sunion. Ele pede o perdão da deusa e, após ser testado por Milo de Escorpião, tem o reconhecimento dos Cavaleiros de Ouro para proteger a casa de Gêmeos. No fim da fase Santuário de Hades, os dois irmãos presenciam o sacrifício de Atena, onde o próprio Kanon dá a adaga dourada a seu irmão Saga, para que ele cumpra o que tentou fazer há 13 anos atrás. E de volta para o castelo de Hades, Saga encontra o fim da sua vida de apenas 12 horas. Já Kanon aparece novamente na saga de Hades Faz Inferno, onde traz a armadura de ouro, derrota com apenas um dedo o espectro Lune de Bauron e no decorrer da história derrota vários outros espectros também. Além do cavaleiro acabar enfrentando duas vezes o juiz do inferno Radamante de Wyvern, sendo que na última ambos encontram seu fim. A armadura de Gêmeos se junta às outras armaduras em frente ao Muro das Lamentações. Neste momento, Saga desperta o oitavo sentido e sua alma se une à alma de Kanon. E juntamente com os outros Cavaleiros de Ouro, ele se sacrifica para derrubar o Muro das Lamentações. Após isso, Saga acaba ressuscitando no anime Soul of Gold, onde Odin traz de volta à vida os 12 Cavaleiros de Ouro, para que eles derrotem os novos guerreiros deuses a comando de Andreas. Além de que o Cavaleiro de Gêmeos consegue despertar nesse anime sua armadura de ouro divina. Os irmãos aparecem também em outras obras, sendo o filme de Abel, que se passa após a Batalha das 12 Casas, onde Saga é ressuscitado pelo deus irmão de Atena. No filme Prólogo do Céu, vemos o selamento da alma dos dois irmãos juntos dos demais Cavaleiros de Ouro do século 20. Saga participa dos mangás Episódio G também, onde ele já seria o grande mestre há 7 anos, e os jovens Cavaleiros de Ouro lutam contra os Titãs. Já no mangá Episódio G Assassino, Saga é ressuscitado em forma de uma coruja, que se chama Kokuto, e assim guia Shura de Capricórnio em algumas batalhas no futuro, onde Kanon teria sobrevivido à luta contra Radamantes e se tornou o grande mestre do santuário. Esses irmãos gêmeos são os donos de algumas das técnicas mais poderosas e apelonas de Cavaleiros do Zodíaco, sendo o Satã Imperial, a outra dimensão e a icônica Explosão Galáctica. Segure, Saga. Isto é... Faz 13 anos, quando eu era um bebê,
Você tentou tomar a minha vida. E você, Saga, não entendeu ainda? Você deve tomar a minha vida com este punhal. Vocês se livrarão da dor e da agonia. Já não carregarão mais esse fardo. Os próximos irmãos são Caim e Abel, os gêmeos do mangá Next Dimension, que se passa no século XVIII. Os dois são o cavaleiro de gêmeos de sua geração. Caim é o irmão bom, enquanto Abel é o gêmeo maligno. A diferença entre os dois é que Caim possui cabelos brancos, enquanto Abel tem cabelos negros. Porém, na verdade, os dois irmãos dividem o mesmo corpo, sendo uma condição bem parecida com Saga e o seu lado maligno. A diferença aqui é que enquanto Caim está consciente, o rosto maligno de Abel fica na parte de trás de sua cabeça. Eles não são duas personalidades de uma pessoa só, mas sim duas pessoas dividindo o mesmo corpo. Originalmente, Caim acreditava que sua situação era culpa do destino da constelação de Gêmeos, o resultado de uma brincadeira dos deuses, sendo assim uma maldição. No entanto, isso foi desmentido pelo 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus de Serpentário, que revela que aqueles que nascem sob a luz da constelação de Gêmeos possuem na realidade um excesso de células cerebrais produzidas durante a gestação, resultando assim na formação de uma mentalidade a mais no mesmo corpo, que cria assim uma identidade totalmente oposta à original. Caim e Abel acabam enfrentando o Ikki de Fênix, que volta para o passado para ajudar Athena. Nessa ocasião, o Cavaleiro de Fênix revela que a explosão galáctica de Caim é muito mais poderosa do que a de Saga. O Cavaleiro de Serpentário também enfrenta o Geminiano desta época, e na ocasião, acaba utilizando seu poder para purificar o corpo de Caim, destruindo assim totalmente seu maligno irmão Abel, e assim o Cavaleiro de Gêmeos se torna completamente bom. Apesar de seu imenso poder e status, Caim não gosta de violência ou de lutar desnecessariamente, a não ser por uma causa justa ou se seu adversário ameaça a vida de Athena. E embora tivesse um relacionamento difícil com seu irmão, que era considerado mais novo por ser praticamente o parasita naquele corpo, Caim não o odiava e até se preocupava com ele. Na realidade, mesmo depois de descobrir sobre a real natureza parasita de Abel e voltar a ter o controle total de seu corpo por causa de Odisseus, Caim decidiu seguir a última vontade de seu irmão e se opôs ao cavaleiro de Ofilco, que desejava a cabeça de Athena. Os dois geminianos são considerados os cavaleiros de ouro mais poderosos de sua geração, abaixo do 13º Cavaleiro de Ouro, Odisseus. Seus ataques especiais são os mesmos de Saga, e seus nomes fazem referência à Bíblia, onde Caim foi o primeiro assassino da história, matando seu bondoso irmão mais novo Abel, e ambos eram filhos de Adão e Eva. Mesmo que venham centenas de vocês, será inútil. Quem tiver amor à vida, que saia daqui. Explosão galáctica! Agora vamos direto para o século XXI, onde temos as Amazonas de Gêmeos Paradox e Íntegra. Paradox foi a primeira Amazona de Ouro de Gêmeos dessa época, enquanto Deus Marte comandava o santuário. Porém, seu nome verdadeiro não era esse. Ela morava junto de seus pais e sua irmã gêmea, e nessa época ela tinha certo domínio sobre suas habilidades sobrenaturais, além de poder ver alguns eventos do futuro. Por causa disso, seus pais começaram a ter um pouco de medo dela, e então a garota começou a invejar a sua irmã, que apesar de apresentar as mesmas habilidades, não era desprezada pelos seus pais. Numa tarde, a garota teve uma visão de que ela e sua família não deveriam sair de casa, do contrário, sofreriam um terrível acidente. Seus pais, já cansados dessas estranhas visões, decidiram ignorar esse aviso e saíram. A previsão aconteceu e eles quase morreram, se não fosse Shiryu que salvou ela e seus pais. Assim a jovem entrou em um paradoxo interno. A garota iniciou uma forte admiração e amor intenso por aquele que a salvou e decidiu seguir os passos de Shiryu, tornando-se assim uma das Amazonas de Athena. Naquele momento ela havia abandonado sua vida antiga e seus pais que não a amavam, abandonando também seu antigo nome e passando assim a se chamar Paradox. Porém, ao chegar no santuário, ela descobre que sua irmã também decidiu seguir esse caminho e mais uma vez é alvo da atenção de todos. Determinada a superar sua irmã, Paradox treinou arduamente e desde o início de seu treinamento, ela decidiu não ocultar seu rosto com a máscara das Amazonas, porque segundo suas próprias palavras,
ela amava tudo e todos. Paradox descobriu que poderia enxergar vários futuros possíveis, e assim passou a escolher sempre o melhor caminho para ela. Uma vez cogitou em enviar uma carta de amor para Shiryu, mas após ver as possibilidades que o cavaleiro apenas recusaria com palavras doces, ela decidiu não fazer isso. Em outra ocasião, ela percebeu a entrada dos marcianos que haviam se infiltrado no santuário e estavam planejando um complô contra Athena. Após uma análise das possibilidades, a Amazona decidiu que seria melhor permanecer em silêncio e guardar esse segredo, e tempos depois se colocou às ordens de Marte, recebendo assim a armadura de Gêmeos. Na nova Batalha das 12 Casas, ela enfrenta Ryuho de Dragão, o filho de Shiryu, e nessa ocasião ela revela que tem duas personalidades diferentes. Porém, ao contrário de seus antecessores, suas personalidades não entram em conflito e ela consegue alterar entre uma e outra. Na maior parte do tempo, a Amazona permanece como a Paradox do amor, mas se ela for irritada, se torna a Paradox do ódio. Ela acaba sendo derrotada por Ryuho, que desperta o sétimo sentido, e Koga também o ajuda. Após a derrota de Marte, Paradox se negou a jurar lealdade a Athena, e assim foi presa no Cabo Sunion. Tempos depois, ela seria libertada por Gallia, uma Palazita de primeira classe. Assim, Paradox entra no exército de Palas como uma Palazita de segunda classe de Jano Escarlate. Em Palas Belda, ela enfrenta novamente Ryuho de Dragão, e quando ia dar o ataque definitivo nele, Paradox é interrompida por sua irmã, Íntegra, que assumiu a armadura de Gêmeos. Ao contrário de Paradox, sua irmã mais nova, Íntegra, sempre utilizou suas habilidades de ver o destino para o bem, e por isso recebia mais amor dos seus pais do que sua irmã mais velha. É desconhecido como ela tomou conhecimento do santuário, mas sabemos que Íntegra começou seu treinamento primeiro que Paradox. Íntegra sempre foi melhor que sua irmã nos seus treinos para se tornar uma Amazona, e quando Marte assumiu o controle do santuário, ela se escondeu para não servir aos marcianos, e após a derrota do deus da guerra, descobriu as ações de sua irmã e assim sentiu vergonha. Após salvar Ryuho, Íntegra começa a perder a luta contra sua irmã e acaba sendo engolida pelo cosmo de Paradox. Porém, dessa vez, é Ryuho de Dragão que a salva. Íntegra então diz que fraquejou no início por estar com raiva de sua irmã, mas que graças a Ryuho recuperou sua calma e fortaleceu seu cosmo, e então ataca com a técnica suprema dos Cavaleiros de Gêmeos, a explosão galáctica. Contudo, Paradox sobrevive e consegue fugir. Íntegra então se junta à escolta da deusa Athena com os demais Cavaleiros de Ouro, e diz que lutará pela deusa para reparar os erros de sua irmã. Ela também se desculpa com a deusa Athena por não estar usando uma máscara, mas Saori diz que tudo bem, isso iria esconder seu coração de mulher. Depois disso, Íntegra volta a lutar contra Paradox, que tentou matar Athena. Quando Paradox se prepara para lançar um golpe fatal, Harbinger de Touro impede com sua técnica e assim ela fica gravemente ferida. Íntegra o repreende, dizendo para não se intrometer na batalha. A Amazona de Gêmeos então quebra o cetro de Paradox e o combate entre elas se intensifica. Após colidirem seus poderes, Íntegra consegue derrotar sua irmã e destruir assim sua personalidade do ódio. Depois disso, as duas irmãs enfrentam a Palazita de primeira classe, Gallia, que atinge Paradox fatalmente. Queimando seus cosmos para mudar o destino de Gêmeos, as irmãs utilizam o golpe Outra Dimensão, porém Gallia parte o golpe ao meio com sua espada. Mas a Outra Dimensão consegue libertar os demais cavaleiros. Paradox, em seus momentos finais, diz para sua irmã que a ama e então morre. As duas irmãs permanecem juntas enquanto os cavaleiros vão enfrentar Gallia. Como habilidades especiais, Íntegra utilizava as técnicas originais da constelação de Gêmeos. Porém, Paradox tinha outros golpes, como por exemplo, a Miragem da Encruzilhada, Parede do Destino, Destino Final, Jano Escarlate, O Fim do Mundo, Supremacia Galáctica e até mesmo Cólera do Dragão. Porém, o de Paradox era na cor rosa e ela não sofre os efeitos colaterais dessa técnica. Pra falar a verdade, dá pra fazer um vídeo inteiro somente com os poderes da Paradox. E se vocês apoiam essa ideia, comentem aí. Dependendo de quantas pessoas comentarem, eu posso fazer um vídeo especial sobre isso. Agora vamos falar sobre os dois irmãos que faltavam, Aspros e Défteros, os Cavaleiros de Gêmeos do século XVIII na versão The Lost Canvas. Aspros e seu irmão gêmeos mais novo, Défteros, viviam no santuário de Athena desde a infância. Ele cresceu sendo visto como uma pessoa bondosa, que nasceu com o signo de Gêmeos, com o destino de se tornar um Cavaleiro de Ouro, enquanto Défteros era visto como aquele que nasceu sob a estrela da catástrofe, um ser maléfico e indigno.
Porém isso não era verdade, Défteros simplesmente nasceu diferente de seu irmão, tendo dentes afiados e um tom de pele mais escuro, e por isso acaba usando uma máscara durante toda a sua vida, e vivia escondido dentro do santuário. Aspros defendia seu irmão de todas as ofensas, considerando ele como um igual, e costumava dizer que Défteros não era uma sombra dele. Porém, enquanto Aspros treinava livremente para ser um cavaleiro, Défteros nem sequer podia assistir os treinos, e passava a desenvolver seu cosmo sozinho. Aspros de Gêmeos foi um dos Cavaleiros de Ouro veteranos do Santuário de Atena naquele século, porém durante o século XVIII, sua alma foi corrompida pela malícia de Ioma de Mefistófeles, e Aspros acabou obcecado querendo obter a posição de Grande Mestre. Seu rival para esse posto era Sísifo de Sagitário, porém o geminiano estava disposto a fazer qualquer coisa para se tornar o novo Grande Mestre do Santuário, e por não conseguir, planejou um golpe para usurpar a posição. Ele planejava matar o Grande Mestre Sage. Porém, antes disso, como o Aspros já estava maligno, ele já tinha mudado de ideia sobre seu irmão e até mesmo armou algumas emboscadas para tentar matá-lo, como por exemplo, um ataque dos Berserks do deus Ares, que estavam selados no Coliseu do Santuário. Mas a armadura de Gêmeos era justa, e mesmo pertencendo a Aspros, ela salvou Défteros desses desafios. E daí nasceu uma loucura do Cavaleiro de Gêmeos em odiar seu próprio irmão, achando que ele estaria querendo tomar o seu lugar. Aspros também matou as Pítias, as ninfas que previam o futuro pelo oráculo de Delfos, e foram elas quem alertaram sobre a maldade no futuro da constelação de Gêmeos. Aspros então se reúne com Défteros em Star Hill, revelando que já invadiu aquele local proibido antes e havia roubado todos os segredos do lugar, incluindo um frasco com sangue sagrado de Atena. Ele diz seu plano para seu irmão, que tenta desencorajá-lo. Vendo que Défteros não o ajudaria, Aspros decidiu usá-lo com o Satã Imperial. Ele ordena que seu irmão mate o Mestre Sage. Imaginando que o Grande Mestre teria algum tipo de proteção, Aspros se preparou para derrotar Manigold ou Sísifo, seus possíveis oponentes nesta ocasião. O Cavaleiro de Gêmeos então segue Défteros, enquanto ele era obrigado a executar a missão. Quando Sage conseguiu parar o primeiro golpe de Défteros, Aspros entrou em cena, fingindo que iria punir seu irmão traidor. O alvo de seu ataque, no entanto, foi o Sage, que inesperadamente foi protegido pela técnica de Asmita de Virgem. O mesmo então revela que o Grande Mestre já suspeitava de Aspros, mas não queria acreditar naquilo. Ele preferiu esperar até o último momento para ter certeza. Aspros elogia a sagacidade do mestre ao escolher um defensor improvável. Ele afirma que junto de seu irmão eram os guerreiros mais poderosos, já que possuíam a mesma força. Enquanto Défteros luta contra Asmita, Aspros enfrenta Sage. É desconhecido como foi a luta entre eles, mas quando o líder do santuário parecia derrotado, Défteros retorna do combate contra Asmita. Aspros ordena que ele termine sua missão e mate Sage. No entanto, para surpresa do Cavaleiro de Gêmeos, Défteros o ataca com um golpe no coração. Sage então revela que Sísifo nunca foi uma opção real para Grande Mestre. Aspros sempre foi seu escolhido, sendo que o boato foi espalhado apenas para que o Grande Mestre pudesse fazer um teste com ele e provasse que o Cavaleiro de Gêmeos não tinha intenções malignas. Para garantir que não sentiria arrependimento de seus atos, Aspros lança sobre si mesmo o Satã Imperial e em seguida morre. Após isso, Défteros vai para a ilha Canon. Tempos depois, ele treina Tema de Pégaso, ensinando o cavaleiro a atingir o sétimo sentido, além de que salva Doku da maldição de Hades, utilizando o mesmo sangue que seu irmão roubou no Star Hill. Após isso, ele decide assumir o posto de Cavaleiro de Gêmeos naquela Guerra Santa. Sua batalha mais importante que estaria por vir é contra seu irmão Aspros, que foi revivido por Hades em troca de sua lealdade e do segredo da armadura de Atena. Sua aparência era de um grande mestre maligno, bem parecido com Saga, e então ocorre uma luta entre os irmãos, e após a resplandecência de suas técnicas, o templo maléfico onde estavam é totalmente destruído. Aspros diz que foi o vencedor e Défteros, sem força, lamenta por só agora os dois irmãos puderem se ver cara a cara e conversar como faziam nos tempos de juventude. Em seguida, afirma sorrindo que Aspros estava enganado. O golpe mais forte foi o do irmão mais novo. Défteros assim morre, enquanto o cabelo e os olhos de Aspros voltam ao normal, sinalizando o fim do efeito do Satã Imperial, que ele havia lançado sobre si mesmo.
A alma de Défteros acaba se tornando parte de Aspros, que novamente é aceito pela armadura de gêmeos. Aspros também tenta matar Alone, porém seu golpe é detido por apenas um pincel, e ao tentar tirar a vida que concedeu ao cavaleiro, Alone se surpreende. O que mantinha ele vivo agora não era o poder de Hades, mas sim a armadura de ouro e a alma de Défteros. No momento que tenta atacar Alone novamente, o tempo para e Aspros se reencontra com Ioma de Mefistófeles, aquele que plantou nele a semente do mal. Na luta final, Ioma acaba tendo que revelar sua verdadeira forma, sendo o deus primordial do tempo Kairos, o irmão mais novo de Cronos. Ambos acabam tendo seu fim na hiperdimensão, já que Kairos estava selado em um corpo humano. Os gêmeos de The Lost Canvas têm as mesmas habilidades clássicas, porém Aspros possui a técnica Arco Geminga e Défteros possui a técnica Erupção Negra. Bom galera, esse foi o tão pedido vídeo sobre todos os Cavaleiros de Gêmeos, então bora compartilhar com todo mundo porque deu muito trabalho pra fazer, deixa seu like e o seu comentário também. No mais é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?